O orfismo em Portugal foi um experimento diferente da sua manifestação visual na pintura, pois focou principalmente na literatura/poesia, na tentativa de superar o tradicional gosto pelo passado, presente nas obras portuguesas do século XX. Essa vertente também é conhecida como a primeira fase do modernismo português e foi liderada pelo trio composto por Fernando Pessoa, Mário de Sá Carneiro e Almada Negreiros, mas também contou com a participação de outros poetas e escritores portugueses. Mas antes de começar o vídeo, eu tenho que avisar vocês que todas as informações usadas aqui foram tiradas deste artigo do Mundo Educação e, portanto, aconselho que passem lá depois de assistirem esse vídeo, até porque os poemas que eu lerei vêm de lá. O nome Orfismo faz referência ao mito do poeta Orfeu, que foi ao submundo da mitologia grega e retornou sendo comumente retratado com uma harpa. O conto de Orfeus originou também um culto religioso grego que envolvia crenças e práticas religiosas baseadas no mito. Sendo esse carinho um poeta, era de se imaginar que ele se tornaria uma inspiração aos poetas. Diferente do que vimos na França, o orfismo se desenvolveu em Portugal para tentar inovar um pouco a literatura e uma das motivações dos artistas foi o contexto turbulento dos primeiros anos do século XX, a Primeira Guerra Mundial. Existem muitos acontecimentos que aceleram a mudança dos tempos e o desenvolvimento de novas tecnologias, formas de pensar e agir e etc. Um dos mais fortes é uma guerra ou conflito, e vimos surgir na arte, por exemplo, grupos como os dadaístas que criticavam a irracionalidade desses conflitos armados. Em Portugal, era vigente uma literatura passadista, ou seja, que fazia referências demasiadas ao passado e coisas do gênero. Era mais do mesmo. Porém, a nova geração de artistas e intelectuais estava inconformada com isso e procuraram revidar de alguma forma. Esse grupo se reuniu e decidiu criar uma revista, publicada em 1915, chamada Orfeu, que apresentou uma forma de literatura diferente e atual para aquela época, algo que mais tarde entenderíamos como modernismo. A vida nas cidades e no campo foi mudada para sempre com as primeiras revoluções industriais, e com isso foram criadas camadas sociais, a burguesia e o proletariado. O ritmo da vida que antes era ditado pelas estações do ano e dos tempos de colheita passou a ser controlado por relógios mecânicos, apitos de trem, fumaça e o barulho de máquinas, muitas máquinas. O homem moderno é um homem ocupado, apressado e que só pensa em trabalho. Confunde-se assim o que é máquina e o que é homem. Esse ar poluído das cidades e o barulho ensurdecedor dos maquinários foi inspirado por estes poetas portugueses e respirado de volta em algumas de suas poesias, de forma crítica e reflexiva. Porém, outros temas também estavam presentes, como o amor, inseguranças e assim por diante. Eu vou ler 3 poemas que estão neste artigo para vocês perceberem um pouco de como é que é essa vibe. A dolorosa luz das grandes lâmpadas elétricas da fábrica. Tenho febre e escrevo. Escrevo rangendo os dentes, fera para a beleza disto. Para a beleza disto totalmente desconhecida dos antigos. Ó rodas, ó engrenagens, ar eterno! Forte espasmo retido nos maquinismos em fúria fora e dentro de mim, por todos os meus nervos dissecados fora, por todas as papilas fora de tudo com que eu sinto. Tenho os lábios secos, ó grandes ruídos modernos, de vos ouvir demasiadamente de perto, e arde-me a cabeça de vos querer cantar com um excesso de expressão de todas as minhas sensações, com o excesso contemporâneo de vós, ó máquinas. Há ouro marchetado em mim, há pedras raras, ouro sinistro em sons de bronzes medievais, joia profunda a minha alma a luzes caras, cibório triangular de ritos infernais.
No meu mundo interior cerraram-se armaduras, capacetes de ferro esmagaram princesas. Toda uma estirpe real de heróis doutras bravuras, em mim se despojou dos seus brasões e presas. Heráldicas luar sobre os ímpetos de rubro, humilhações alis, deforços de brocado, basílicas de tédio, arneses de crispado, insígnias de ilusão, troféus de jaspe e outubro. A ponte levadiça e baça de eu ter sido, enferrujou, embalde a tentarão descer. Sobre fossos de vago, há meias de ainda querer, manhãs de armas ainda que arraiais de ouvido. Percorro-me em salões, sem janelas nem portas, longas salas de trono, a espessas densidades, onde os panos dos arrás são engarçadas saudades, e os divãs, em redor, ânsias laças absortas. Arroxo os fins de império em meu renunciar, caprichos de cetim do meu desdém astral, há exéquias de heróis na minha dor feudal, e os meus remorsos são terraços sobre o mar. Se eu fosse cego, amava toda a gente. Não é por ti que dormes em meus braços que sinto amor. Eu amo a minha irmã gêmea que nasceu sem vida, e amo-a, a fantasiá-la viva na minha idade. Tu, meu amor, que nome é teu? Dize onde vives, dize onde moras, dize se vives ou se já nascestes. Eu amo aquela mão branca, dependurada da amurada da galé, que parte em busca de outras galés, perdidas em mares longíssimos. Eu amo um sorriso que julgo ter visto em luz do fim do dia, por entre as gentes apressadas. Eu amo aquelas mulheres formosas que, indiferentes, passaram a meu lado e nunca mais os meus olhos pararam nelas. Eu amo cemitérios, as lajes são espessas vidraças transparentes, e eu vejo deitadas em leitos floridos, virgens nuas, mulheres belas rindo-se de mim. Eu amo a noite, porque na luz fúlgida as silhuetas indecisas das mulheres são como as silhuetas indecisas das mulheres que vivem em meus sonhos. Eu amo a lua do lado que eu nunca vi. Se eu fosse cego, amava toda a gente. O orfismo português teve uma duração relativa, seja por falta de verba para continuar a revista Orfeu, seja pela crítica e pressão do público, que achou aquilo tudo um atentado aos bons costumes literários. Como sempre, os vanguardistas são rechaçados primeiro para depois serem aceitos pelo tempo. Os envolvidos no grupo tiveram um futuro relativamente promissor, como Fernando Pessoa, que eu falarei mais em outro vídeo. O que se seguiu depois desse pequeno arranhão na superfície foi o estrondo do modernismo na literatura. Curiosidades. A revista Orfeus teve apenas 2 edições, a primeira em 1915 e a segunda em 1916. Ela foi cancelada após o pai do Mário de Sá Carneiro deixar de bancar a empreitada. 2. O brasileiro Ronald de Carvalho integrou o orfismo e foi responsável pela sua importação para o Brasil. E 3. Apesar de ter acontecido aos trancos e barrancos, o orfismo português deixou a sua contribuição e durou até o início da segunda fase do modernismo em Portugal, em 1927. Bem, pessoal, é isso. Poesia e literatura não é muito bem a vibe do canal, mas no futuro eu vou voltar a trazer aqueles poemas e é sempre bom aprender mais. Eu realmente espero que vocês tenham gostado e em breve veremos o que foi um pouco da vida de Fernando Pessoa e seus heterônimos. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha, comenta e se inscreve, mas se gostou mesmo, então dê like triplo e vem fazer parte do canal, nos ajude a chegar em 40 mil inscritos. Redes sociais estão na descrição do vídeo, assim também como o meu Apoia-se. Você vai ganhar apoiando com R$10 um livrinho de receitas e outras recompensas. E também eu vou estar deixando o link do meu livro infantil Lucas e o Come Pesadelos lá na Amazon. Vai lá e ajuda a publicação nacional. É isso aí, muito obrigado por tudo, valeu, falou e fui!